Opa, e aí pessoal, hoje vamos apresentar 5 manhwas onde o protagonista começa fraco, aquele fracote lá do bando, né? E do nada pelo protagonismo acaba ficando forte no final, né? Ele é humilhado por todo mundo no começo, mas depois ele fica forte, né? É um clichê, mas é um clichê, dá pra agradar. Se não tem aquele clichê muito brutal, dá pra assistir tranquilo, né? E esse é um dos manhwas que, tipo assim, eu gosto bem. Tudo começa com o nosso protagonista aí, ó, sofrendo bullying na escola, né? É claro. Uma coisa que eu gostaria muito de saber é. Uma coisa que eu gostaria muito pra esses países asiáticos pra saber se realmente os bullying lá são bem assim, né? Porque, porra, o cara vê alguém mais fraco e já começa a bater, entendeu? Aqui é cadeirada, é tranquila, mas beleza, vamos lá. Tudo acontece com o nosso protagonista sofrendo bullying, como sempre, e nosso protagonista tá lá sofrendo o bullying dele, né? Aí é contado um pouquinho dele, né? Que ele tem um problema, né? Aí o pessoal abusa dele, fica batendo nele e tudo mais, né? E tanto que chamam ele até de Naru, né? O nome do nosso protagonista é Naru. Tanto que chama ele de Naru o cão, né? Aí ninguém senta perto dele porque tem medo do bullying virar contra as pessoas, contra eles, entendeu? Então, tipo assim, e ele não é aquele típico dos nerds, entendeu? Então ele sofre mais bullying que os próprios nerds, pra você ter ideia. Aí ele tá lá, né, sofrendo o bullying dele, apanhando pra caramba, e ele acaba, tipo assim, ele vai tomar o remédio dele, é nos contatos que ele tem um problema de. Ele tem um problema no sangue, então ele tem que tomar o remédio. E ele, tipo, ele tá cansado, né? Porque ele tá sofrendo muito bullying, então ele decide cometer o famoso suicídios. Suicídios, né? Aí ele vai lá em cima, né? Fica pensando, ele pensa na sua avó, né? Porque a sua avó sempre teve com ele. Né? Mesmo quando ele perdeu os pais dele, a sua avó sempre teve com ele. E o que acontece? Ele tá lá pensando na sua avó e chega um nerdão lá e o nerdão fala pra ele, ver que ele ia cometer o suicídio, o nerdão chega e fala pra ele. Então ele volta pra sala, né? Aí nos contaram um pouco sobre o protagonista, né? Ele nasceu com problema no sangue, mas na verdade ele não nasceu com ele não tem esse problema no sangue. Tudo aconteceu, o pai dele era meio que um rei do submundo, o pai e a mãe dele. Era o rei e a rainha do submundo. E eles foram traídos. Então o que aconteceu? O pai, a avó, que ele acha que é a avó dele, era uma guerreira. Então tipo, para poder sair do submundo, os demônios saírem do submundo, né? Eles precisam do rei, né? Então só o rei ou a linhagem do rei pode tirar os demônios do submundo. E esse menino é o último descendente do rei, né? Então, para os demônios não voltarem a ser selados, porque só o rei pode selar os demônios, e só o rei pode selar os demônios, então para os reis não voltar a ser selado, né? E para libertar toda a cúpula dos demônios, então eles precisam da chave. A chave é o rei, né? Então o que acontece? Eles pensaram que o menino estava morto. Então regularmente o submundo manda demônios atrás da velha para ver se a velha está com a chave, né? E a chave o que seria? A chave seria o poder do menino. Então essa avó dele resolveu tirar o poder dele e transferir para ela, né? Por isso que ela é muito apelona. Para quê? Para que ele possa crescer como humano normal, mas só que isso acabou dando um efeito colateral. Então tirou toda a força vital dele, né? Então ele era uma pessoa super doente, por isso que o pessoal abusava dele, né? Aí aparece uma menina lourinha na série. E essa menina lourinha, né? Essa menina lourinha, ela parece ser tipo assim, meio mandada para proteger ele. Mas ele sofre bullying, então tipo assim, ela tá fazendo um péssimo trabalho, né? Porque ela deve protegê-lo e tá deixando o cara sofrer bullying à vontade, como se ele fosse andando pra lá e pra cá, né? Só que aí, vamos lá, aí voltando ao raciocínio, a avó dele acaba morrendo, né? E ela resolve devolver o poder pra ele. Agora ele tem que, ele não sabe quem ele é de verdade, então ele vai ter que descobrir quem ele é de verdade e a história vai ser construída, né? Então aí e no final ele vai guerrear, né? Ele vai guerreando, vai recuperando o poder, vai recuperando, descobrindo quem é a família dele, quem é a avó dele verdadeiramente, né? E aí vocês têm que ver, entendeu? Aí ele vai evoluindo pra chegar no nível Beres, né? Vê, pessoal. Já o nosso segundo manhwa, esse manhwa, eu acho, esse é um dos melhores manhwas que eu já li, entendeu? Eu gosto pra caramba, é um manhwa divertido, né? Tem um estilo que propõe o 5, mas ele é muito engraçado. O que acontece? Nosso protagonista, tudo começa com o nosso protagonista caçando alguém pra fazer companhia a ele pra poder fazer uma missão, né? Porque o mundo está envolvido agora num jogo e ele joga esse jogo também, né? Então o que acontece? O Chrono Life, né? Só que o nosso protagonista ele é muito fraco. Ele é mediano. E esse jogo, quanto mais grana você tem, melhor, mais avançado você vai, né? Mas só que o nosso protagonista é uma pessoa mediana, uma pessoa pobre, né? Não tem condições.
E tudo que ele conseguiu foi bem no esforço mesmo. Então ele tá procurando uma pessoa pra fazer a missão, né? Porque as pessoas normalmente estão muito mais avançadas que ele. Só que ele acaba sendo muito ignorado, né? Por ele ser muito fraco. Então o que acontece? Ele fica lá pedindo, né? Tanto que pessoas bem aleatórias, até uma criança de 11 anos ignorou ele, não quis aceitar na missão. E nosso protagonista, o que que ele fez? Ele ficou lá todo perdidão e ele acaba achando uma iPhone, né? Uma iPhone lá. E essa menina acaba aceitando fazer missão com ele. E ela tem umas roupas tudo cara, né? E ele, pô, ele ia ser carregado, né? Mas ele, como tem aquele todo orgulho de homem, né? Então ele acabou indo na frente e tudo mais, né? Eu já vi isso em Kaifuku, né? Mesma coisa, mesma sensação de Kaifuku, mas tudo bem. Não, de Kaifuku não, de Tate no Yushi, mas tudo bem. Aí nosso protagonista tá indo lá e o que acontece? Do nada essa menina acaba dando uma cajada. Ela usa um cajado, então. Uma cajadada? Não. Cajajada? Não. Sei lá, ela dá uma. Ela fura ele com aquele graveto que ela usa na mão ali. Aí ela acaba dando a nele. E mata. E meio que. Pô, ele toma uma facada nas costas, literalmente, né? E ele fica puto, porque ele não entende, né? E o que acontece? Ele sempre foi humilhado ali dentro. Só que dessa vez ela humilhou ele no nível máximo, né? Ela chamou ele de pobre, de lixo, começou a chamar ele de todo tipo de nome, né? E ele ficou, porra, mano. E ele, pô, todo mundo sempre me ignorou nesse jogo, sempre me tratou como lixo. Quando eu achei pela primeira vez alguém tinha olhado pra mim, não pelos meus índices, mas tinha olhado pra mim. Tipo, ele ficou se sentindo totalmente triste. Mas ela rindo na cara dele, debochando dele. E ela diz. E o que acontece? Quando ela matou quando ela matou ele, ela completou uma quest, né? Que se ela matasse 1000 pessoas, ela podia meio que virar uma deusa da vida, da morte lá. Então ele foi a última vítima dela. E como ele era uma pessoa descartável, né? Então ela achou que seria mais fácil matando ele. Então o que acontece? Ele morreu, né? Ele perdeu todos os itens que ele tinha, né? Mas ele conseguiu ganhar, ele conseguiu alguns itens fracos. E o que ele decidiu fazer? Ele decidiu fortalecer esses itens, mas o fortalecimento é 5% de chance de dar certo. Então é muito pouco, mas ele tentou. Ele pegou a espada dele, que ele tinha muito cara, e tentou e acabou quebrando a espada dele. Aí depois ele foi pra luva dele, pra manopla dele. Também quebrou. E ele usou isso, ele fez isso várias vezes com todas as roupas dele. Tanto que no final ele só ficou todo acabado, ele ficou todo humilhado só de cueca. E tipo assim, ele tava todo lá tristão. E o que acontece? Um NPC, né? Acabou jogando um graveto pra ele. Um graveto. E ele, um graveto? Tipo, ele olhou pro NPC, o NPC todo felizão e tal. E deu um graveto pra ele. E ele olhou pro graveto, tipo, sei lá o que eu vou fazer com essa porra, né? E ele acabou dando uma no graveto. Ele achou que ia quebrar o graveto. Só que ele conseguiu fortalecer o graveto uma vez. Aí ele foi fazendo várias vezes. Até que ele conseguiu fortalecer o graveto 99 vezes. Aí, e o que acontece? Ele, do nada, acaba escorregando, deixando o graveto cair no chão. E ele, tipo, só naquele que o graveto caiu no chão, ele acabou matando mais de 800 mil jogadores, né? Aí ele entendeu o quão poderoso o graveto era. E ele, pô, ele, tipo, tinha realizado a vida, né? Ele acabou se tornando um deus naquele mundo ali, praticamente. Ele achou que se tornou um deus. E ele acaba andando na rua e ele acaba esbarrando, né? Aquela velha trágica de esbarrar na pessoa, né? Ele acaba esbarrando na pessoa e aquela pessoa vem treinar a estação com ele, dá uma gravidade na pessoa e acaba matando um monte de gente junto. Aí, e tanto que ele vira até um procurado ali, né? Ele vira até um procurado. Só que ele percebe que o graveto ele só pode ser usado 5 vezes. Então o que ele decidiu fazer? Ele falou assim, ele pensou, vou lá no último boss, vou matar o boss, vou pegar toda a recompensa do boss pra mim. E vou viver uma vida mais ou menos aqui, né? Eu deixei de ser um deus, eu vou virar mais ou menos. Só que o que acontece? Esse boss, quando percebeu que ele ia morrer, ele pensou assim, criou um vínculo com o nosso protagonista falando, olha, se você me ajudar, eu posso usar o poder do caos para o graveto ficar com poder infinito. Aí nosso protagonista, que não é bobo nem nada, acabou aceitando, né? E ele acaba aceitando e ele começa, tipo assim, ele fica tão poderoso que as 5 guildas mais fortes se unem para pegar ele, né? Aí os caras chamavam ele de louco da cueca, porque ele só usa cueca, né? Uma cueca com graveto, né? Aí todo mundo com de cara, ele com uma cueca com graveto. Aí ele luta contra todo mundo, tanto que ele destrói o planeta, eles têm que refazer tudo de novo. E agora, ele vai buscando a vingança dele, né? Você vai conseguindo com vocês. Já o nosso próximo manhwa, tudo começa na Liga Morin.
Por baixo do nome de Jeonpa, a família de vários tamanhos eram unidas, resultando no nascimento da Liga do Morin, na Liga Morin Baekdo. Wang Hong, um xamã, se tornou o primeiro Lorde do Morin e lutou contra o Magio, né? Não sei o que. Magio é tipo uma liga lá maligna, né? Maligna. Enquanto isso, as pessoas não sabiam sobre a escura organização do Morin chamada Liga da Flor Negra. Se a Liga do Morin é a luz, a Flor Negra era a escuridão. Eles tinham três deveres que eles tinham que fazer, que era assassinato, suborno e coletar informações, né, dos inimigos. Devido à sua força poderosa, tornou-se uma organização mais temida pelos Magio e pelos Sapá. Essas duas, Magio e Sapá, são tipo organizações maléficas ali, né, no Morin. Então, eles estavam lutando contra elas. Então, a Flor Negra aí acabou sendo bem essencial ali, né? Bem essencial. A lenda que conduziu a Liga da Flor Negra, a pessoa mais forte ali era o General da Máscara. Eu não vou conseguir falar o nome dele, mas eu vou falar General da Máscara. Ele sempre usa máscara. Ninguém conhece o rosto por trás da máscara do fantasma. Aí o que acontece? Depois que acabou com a guerra lá, a guerra acabou, esse líder, né, o líder dos caras lá, que era o Shan, né, mais conhecido como Shan, o mestre lá do Morin, tanto que ele é o mestre até do cara da máscara, ele resolveu, tipo assim, vamos passar o nosso conhecimento para os jovens, né, para eles poderem trilhar um caminho, né, se eles quiserem trilhar um caminho de guerra, eles vão trilhar, se eles quiserem trilhar um caminho de paz, eles vão trilhar, né. Então o que acontece? Ele pegou pra esse cara, que era um dos mais fortes guerreiros dele, e falou, olha, agora você pode tirar a máscara e você pode ser um professor. Só que esse cara sempre seguiu regras, né? Então, esse cara falou, é uma ordem? Ele falou, é uma ordem. Então esse cara começou a seguir a regra lá, né? Mas aí esse não é exatamente o principal do nosso manhwa. Esse é só tudo começa com ele, né? Porque ele vai ser meio que o professor do protagonista. O que acontece? O nosso protagonista, ele tá treinando, né? Todo fudido. O nome dele é Nan, né? Vamos falar só Nan. Eu me chamei de Nan no negócio lá, né? Ele é o filho de um dos filhos dos 5 mestres lá do clã, né? Dos clãs lá, dos 5 mestres, né? Ele é o filho desses 5 mestres ali, né? E o que acontece? O pai reuniu todas as crianças e falou, olha, eu vou mandar um de vocês lá pra poder se treinar com esse cara aí, com o mais fortão. Só que todo mundo esperava que ia ser o primeiro filho, o segundo até o terceiro, não que ia ser o último, né? Que era ele, o quinto. Porque ele não podia usar a força do ki dele. Porém, é nos mostrado na história que ele foi envenenado quando ele era mais novo ainda, né? Que ele era mais infantil. E ele perdeu toda a força vital dele. Toda vez que ele usa essa força vital dele, ele acaba não sendo ele que usa, né? Tanto que vocês vão ver mais pra frente. E tipo assim, e agora ele tem que ir pra essa escola, né? Provar que ele é digno do nome do clã dele e provar que ele possa ser um aprendiz do cara mais forte do mundo do Morin, né? E provar para todo mundo que humilhou ele que ele tem uma chance, né? Aí é com vocês tem que ver pra ver se vocês vão gostar do manhwa. Nosso quarto manhwa, o que acontece? Nosso protagonista, tudo começa com o nosso protagonista ali, né, jogando um jogo de MMORPG. E nosso protagonista, ele é um curandeiro nesse jogo, né? E ele tá lá tentando enfrentar um monstro, lá, um dragão. Ele e o seu grupo de mais 2 pessoas, né? E ele tá tentando enfrentar, só que tipo assim, nosso protagonista ele é muito fraco, né? E tanto que esses caras começam a humilhar ele ali dentro do jogo e tudo mais. E eles acabam morrendo, né? E o que aconteceu? Uma pessoa que fazia bullying com o nosso protagonista na vida real, ele acaba falando o nosso protagonista fazer uma missão impossível, que normalmente o nosso protagonista nem quer conseguir fazer, né? Aí nosso protagonista já pensou, amanhã, quando eu chegar na escola, eu vou apanhar desses caras, porque eu não vou conseguir fazer, nessa conta eu não vou não. Só que o nosso protagonista tinha um segredo. Nosso protagonista tinha um segredo, ele tinha uma outra conta e era overpower a outra conta dele, né? Era uma conta mais forte, né, que ele tinha. E nesse jogo cada um podia escolher, tipo assim, uma classe que podia usar, né? E normalmente o pessoal escolhia os bonecos tinham o mesmo rosto, o mesmo corpo e tudo mais, né?
Tanto que esse outro personagem que nosso protagonista tem era totalmente diferente dele. Totalmente diferente. O personagem de curandeiro dele era igual a ele na vida real, mas o outro já era totalmente diferente, né? E o que aconteceu? Nosso protagonista foi, logou na outra conta dele e foi arrumar um item grande pra ele vender, pra ver se ele conseguia fazer cumprir aquela meta que o cara mandou ele fazer, que senão ele ia apanhar na escola, né? Quando ele chegasse no dia seguinte. Aí ele chegou, né? Conseguiu ajudar um grupo lá que tava fazendo lá e ele pegou ele falou: "Não, eu só quero esse item aqui". Aí ele pegou o item, deixou o resto pro pessoal lá e falou: "Não, agora eu vou conseguir vender, né?". Só que quando ele foi deslogar a conta dele, deu um bug. E ele não conseguiu deslogar. Aí ele acabou que resolveu que ele conseguiu deslogar. Quando ele deslogou, né, meio que o corpo dele mudou, né? Foi o corpo da última conta dele, da conta dele forte, foi para o mundo real. Ele não entendia nada que tá acontecendo. Aí já começou aquela parada lá de sistema, né? Aí começou a vir um tutorial, né? E ele percebeu que nesse tutorial, né, que o corpo dele do jogo veio pro mundo real, né? E ele percebeu que tinha que cumprir esse tutorial, né? E todo mundo no mundo real não conseguia ver ele, só conseguia sentir o toque dele, mas não conseguia ver ele, né? Que se ele não tivesse não fizesse o tutorial, milhares de pessoas iam morrer sem saber o que estava acontecendo, porque era um mundo invisível, mas o toque era real, né? E agora ele vai ter que usar o poder dele, né? E muitas pessoas também que são consideradas muito fortes no jogo, os bonecos dessas pessoas viraram essas pessoas no mundo real, né? E só pessoas overpowers conseguiram trazer com que o boneco do mundo em real fosse pro mundo real. E agora todo mundo que joga esse jogo vai ter que lutar contra os monstros do jogo na vida real, né? E nosso protagonista ele vai evoluindo conforme, né? E vai lutando contra todo mundo que fez bullying com ele, contra as pessoas muito mais fortes que ele, para poder conseguir chegar lá na frente e mostrar para as pessoas que ele não é mais aquele fracote que ele era antes. Já o nosso último manhwa, né, não é menos importante, mas mais importante, o último manhwa. Esse manhwa, eu gosto muito desse manhwa. Tudo começa com o nosso protagonista como bebê. No clã Rudeshell, né? Hunkandel, quer dizer, Hunkandel. Esse clã é muito famoso, que é um clã da espada muito famoso, né? E o que acontece? E toda vez que nasce um bebê, quando o bebê já pode engatear, eles botam um monte de espada e esperam o bebê escolher uma espada, né? O nosso protagonista, ele acabou escolhendo uma espada do líder lá, do patriarca lá, né? E, tipo, todo mundo que escolhe essa espada, ele é destinado a ser o patriarca da família, né? Então essa pessoa é destinada a ser forte, né? Porque essa espada fica muito escondida, então pra você pegar ela, é porque você tem que ter, ou você tem que ter muita sorte, ou você tá destinado a ser grande. E todo mundo achou que ele seria grande, que seria um cara foda, até ele achou. Só que aconteceu, ele acabou sendo uma pessoa totalmente fraca, né? Totalmente fraco, ele era humilhado por todo mundo, por seus irmãos também, ele era humilhado, né? E o que aconteceu? Depois de 3 anos, quando ele ficou mais adulto, depois de 3 anos, depois de tanta humilhação, a família dele acaba expulsando ele dali, né? E ele é jogado escormengado como se fosse nada. E o que aconteceu? Ele acabou achando uma pessoa, né? E essa pessoa aceitou ele como discípulo. E o clã dele é o clã da espada. E essa pessoa era do clã da magia. E o clã dele não gosta do clã da magia. Tipo assim, não pode ser, tem que ser do clã da espada, né? Mas essa pessoa colheu ele acabou ficando com essa pessoa. E ele virou um mago bom. Só que aconteceu? Do nada, depois que ele já estava um pouco forte, uma coisa aconteceu com ele. Que ele acabou, um poder antigo que ele tinha lá, né? Acabou despertando. Esse poder diz pra ele, olha, você não é uma pessoa fraca, você é uma pessoa muito forte, entendeu? E esse poder diz, meu nome eu sou The Hat, né? Sou The Hat, que era um poder dele. Ele falou assim, olha, esse seu poder verdadeiro foi selado, o seu poder da espada. Alguém selou seu poder da espada. Mas eu vou quebrar essa maldição e agora você vai poder usar uma espada e vai sentir prazer em usar uma espada. Então, depois que ele conseguiu, ele voltou a usar a espada, né? E com magia, agora que ele também é mágico, ele consegue usar a magia. Armaram uma emboscada pra ele e mataram ele, né? E ele ficou puto, pô, eu tiraram tudo de mim, eu consegui, pelo meu esforço, recuperar tudo. E agora vão tirar tudo de mim de novo. Aí do nada ele morre, né? E ele acorda naquela cena do bebê. No primeiro, ele acorda naquela cena do bebê lá, né? Que ele tá engatinhando. Ele não consegue acreditar ali. O que tá acontecendo aqui, né? O que tá acontecendo? Aí ele fica sem entender, né? Porque ele voltou como um bebê.
Aí ele na última cena ele escolheu a espada lá, né? Aquela espada lá, né? A espada do patriarca. Aí ele vai de novo. Agora eu vou escolher ela, mas eu vou escolher por minha vontade, não porque eu era um bebê e acabei escolhendo sem querer, né? E agora ele vai, ele tipo assim, agora ele voltou ao passado e agora ele vai ter que enfrentar tudo de novo, mas agora ele vai ter o poder para enfrentar tudo de novo, né? Ele não vai ser mais aquele fracote que era humilhado pelos irmãos, né? Que foi humilhado por todo mundo e que vai morrer de uma forma tão broxante, né? Se ele vai conseguir andar, vocês têm que ver.